Aí, pessoal, tá gravando então? Bom dia a todos. Novamente, estamos aí, né, em prática de processo civil do dia 30 de abril de 2022, né, no quarto ano aí. Bom, pessoal, e seguindo o nosso cronograma, né, me corrijam se eu estiver errado, a peça a ser analisada hoje é uma impugnação ao cumprimento de sentença, né? Então, a gente vai analisar aí uma impugnação ao cumprimento de sentença. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer alguns comentários de âmbito teórico aí a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença. Depois a gente vai analisar um processo real, né, em que houve cumprimento de sentença e houve impugnação ao cumprimento de sentença. E, por fim, a gente vai pegar um modelinho aí, né, de impugnação ao cumprimento de sentença, para que vocês tenham, sim, uma peça, né, para ser entregue aí à instituição, né? Então, esse é o nosso objetivo aí no nosso encontro de hoje. Então, vamos começar aí a parte teórica aí, para a gente se situar da nossa peça chamada impugnação ao cumprimento de sentença. Bom, olha só, o cumprimento de sentença, ele é, na verdade, um dos procedimentos de execução que a gente tem no nosso processo civil. Além do cumprimento de sentença, né, o outro procedimento de execução que a gente tem no processo civil é a chamada execução de título extrajudicial. Então, veja que o termo execução, ou se a gente quiser usar nome e sobrenome, execução forçada, é gênero. Então, é o gênero execução forçada. E dentro desse gênero execução forçada, nós temos dois procedimentos diferentes. A gente tem o procedimento de cumprimento de sentença e a gente tem um segundo procedimento diferente, que é o procedimento de execução de título extrajudicial. Pessoal, e veja que se eles são procedimentos diferentes, eles são bastante diferentes na prática. Nós não vamos, nesse momento, estabelecer as diferenças entre o cumprimento de sentença e o procedimento de execução de título extrajudicial. Mas saibam que existe bastante diferença aí, né? Apesar da gente não entrar nesses detalhes. E, portanto, o que a gente vai trabalhar hoje, né, dentro do procedimento de cumprimento de sentença e a feitura de impugnação ao cumprimento de sentença, vale apenas para cumprimento de sentença e impugnação ao cumprimento de sentença. Isso que a gente vai trabalhar hoje não vale, não se aplica para execução de título extrajudicial. Bom, então vamos adentrar ao nosso cumprimento de sentença aí, para poder analisar a impugnação ao cumprimento de sentença. Olha só, pessoal, o procedimento de execução chamado cumprimento de sentença, ele também é conhecido com outro nome, né? Ele também é conhecido com outro nome. Ele também é chamado de execução de título judicial. E aí vocês podem sim chamar de cumprimento de sentença ou de execução de título judicial, porque é a mesma coisa. Afinal, o cumprimento é também uma execução, né? E sentença é também um título judicial, né? É um documento feito por juiz, então é um título judicial também, né? Então, são sinônimos, cumprimento de sentença ou execução de título judicial. Pessoal, e veja que a definição, então, de cumprimento de sentença ou de execução de título judicial, ela se dá porque se está fazendo cumprimento ou execução de um título, de uma sentença, de um título judicial, ou seja, de um documento exarado pelo juiz, de um documento emanado pelo juiz. E veja que o critério é ter provido do juiz, ter vindo do juiz. Não importa muito o conteúdo. Não importa muito o conteúdo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que execução, cumprimento de sentença ou execução de título judicial tem como base o documento do juiz, qualquer que seja a obrigação fixada, imposta, condenada nesse documento do juiz. Com isso, veja só, a gente tem cumprimento de sentença para obrigações de pagar quantia
certa, como ocorre, por exemplo, em ações de indenização por dano material, por dano moral, né? E aí a gente faz, então, o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, indenização por dano material, indenização por dano moral. Mas existem sentenças que não vão fixar uma obrigação de pagar quantia. Existem sentenças que impõem obrigações de fazer ou não fazer. Mas são sentenças, são documentos emanados pelo juiz e, portanto, podem ser cumpridas também. E aí a gente vai ter cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer. Existe também, né, cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer. Além disso, existem sentenças que não impõem obrigação de pagar ou de fazer ou não fazer. Existem sentenças que impõem obrigação de dar um determinado bem, né? E se a sentença impõe obrigação de dar determinado bem, é uma sentença, é um documento exarado pelo juiz, também é possível de cumprimento de sentença de obrigação de dar um determinado bem, sem problema nenhum aí, né? Além disso, olha só, existem ainda sentenças que impõem obrigações bastante específicas aí. Por exemplo, uma obrigação muito específica de pagar, não qualquer coisa, mas pagar alimentos. E os alimentos são específicos, são peculiares, têm características próprias. E se essa sentença impõe a obrigação de pagar alimentos, é uma sentença, é um documento emanado pelo juiz, ela também permite que se faça o cumprimento de sentença de obrigação de pagar, não qualquer coisa, pagar alimentos. E se é uma obrigação de pagamento de algo peculiar, também o cumprimento de sentença, né, de pagar alimentos é também algo bastante peculiar, né? E vocês já sabem, né? Já sabem que a grande peculiaridade dos alimentos é que, se eles não forem pagos, o devedor de alimentos, o alimentante, pode ir preso, né? Que é o único caso de prisão civil que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro. Peculiar ao extremo, né? A pessoa é presa por uma dívida, né? Além disso, pessoal, nós temos também sentenças que levam a condenação ao Estado, né? Em que o juiz condena o Estado ao pagamento de valores, ou a obrigação de fazer ou não fazer, ou obrigação de dar determinado bem a determinada pessoa aí, né? E o Estado, ele também tem diversas peculiaridades, porque os bens que compõem o Estado são bens públicos. E se são bens públicos, eles têm diversas restrições. Eles não podem ser vendidos livremente, né? Porque eles têm que ser primeiro desafetados por lei para depois serem vendidos. Os bens públicos, por serem públicos, eles não podem ser doados, eles não são passíveis de uso capião, eles não podem ser penhorados. Consequentemente, né, um cumprimento de uma sentença que condenou o Estado a algo, como os bens públicos têm essas diversas restrições, não podem ser pegos, não podem ser penhorados, não podem ser alienados. E, consequentemente, o cumprimento de sentença também contra o Estado tem diversas peculiaridades por conta das peculiaridades dos próprios bens públicos. E, consequentemente, a gente tem também um cumprimento de sentença próprio contra o Estado, né? Específico contra o Estado. E o Estado, quando ele está em juízo, a gente chama de fazenda pública, né? Então, é o cumprimento de sentença contra a fazenda pública aí. Então, veja aqui, nós conseguimos traçar, né, um verdadeiro quadro sinótico aí. Por quê? Porque a gente parte do gênero execução forçada e a gente divide esse gênero execução forçada em dois grandes ramos, em dois grandes procedimentos, que é o cumprimento de sentença, também chamado de execução de título judicial, e o segundo grande ramo, que é a execução de título extrajudicial.
Como eu disse para vocês, nós não iremos trabalhar hoje com execução de título extrajudicial. Nós focaremos no cumprimento de sentença, que é a execução de título judicial. Mas veja que essa execução, esse cumprimento de sentença, essa execução de título judicial se divide em vários procedimentos diferentes aí, né? Primeiro, cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa. Segundo, cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer. Terceiro, cumprimento de sentença de obrigação de dar coisa certa. Quarto, cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos. E quinto, cumprimento de sentença contra a fazenda pública, né? Então, aquela coisa que começa em execução forçada vai para cumprimento de sentença ou execução de título judicial, se ramifica na prática em 5 procedimentos diferentes aí, né? Vamos anotar? Vamos anotar para tentar sistematizar melhor isso aqui? Então, vou abrir um arquivo do Word, vou compartilhar a tela com vocês e a gente, então, anota, né, esses 5 procedimentos diferentes aí que a gente comentou aqui. Pessoal, olha só. Não sei se já está aparecendo para vocês, acredito que não, porque ainda está girando o negocinho aqui, mas logo mais deve aparecer aí. Acho que foi. Acho que agora foi para mim. Bom, pessoal, então o arquivo do Word aí em branco, né? Vamos escrever isso aqui. Olha só. O gênero é execução forçada. E esse gênero, execução forçada, ele se subdivide em cumprimento, né? Em cumprimento de sentença, que a gente pode chamar também de execução, né? Execução de título judicial. E a execução forçada se divide, né, numa segunda espécie, né? A gente tem uma segunda espécie aqui, que é a execução de título extrajudicial, que a gente não vai comentar aqui. O que a gente vai focar, né, é o cumprimento de sentença e execução de título judicial. E esse cumprimento de sentença ou título judicial, por vez, ele se subdivide em alguns procedimentos próprios aí. Primeiro, é o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa. O segundo é o cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer. O terceiro é o cumprimento de sentença de obrigação de dar determinado bem, né? O quarto é o cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Mas não é qualquer quantia, né? Não é qualquer quantia, é pagar alimentos. E a grande peculiaridade é que tem prisão, né? E o quinto aí, a gente tem o cumprimento de sentença contra o Estado. E o Estado em juízo a gente chama de fazenda pública aí. Pessoal, esses são, então, os procedimentos específicos dentro do cumprimento de sentença. E aí vocês vão perguntar, professor, onde eu acho a previsão legal e normativa a respeito do cumprimento de sentença? Pessoal, o cumprimento de sentença, ele está no artigo 509 e seguintes do CPC. Artigo 509 e seguintes do CPC. E a partir desse artigo 509,
para cada uma desses procedimentos aqui, a gente tem, sim, um artigo próprio. Não lembro muito de cabeça, né? Lembro alguns, mas não lembro todos de cabeça, mas a gente vai pegando junto aqui os artigos e vai colocar artigo por artigo aqui. Pessoal, o que é mais comum, né? O que é mais comum é o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa. E esse cumprimento de sentença, ele está previsto no artigo 523 e seguintes aí do CPC. Né? Então, o cumprimento de sentença de pagar quantia certa, ele está no 523 e seguintes aí do CPC. Depois, a gente tem o cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer. Se eu não me engano, e aí eu vou pedir para vocês me ajudarem, darem uma conferidinha aí, se eu não me engano, ele está no artigo 536 do CPC. Se eu não me engano, é o 536 do CPC. Vou deixar aqui a verificar. Se vocês puderem dar uma olhadinha aí, também a gente vai analisar. Bom, pessoal, depois a gente tem o cumprimento de sentença de obrigação de dar determinado bem aí. Se eu não me engano, também esse cumprimento de sentença de obrigação de dar, ele também está no 536, aí, né? 536. Não, desculpa, 538. Esse aqui, né, obrigação de dar, ele está no 538 do CPC. Então, a obrigação de dar, ele está no 538 do CPC. Aí. Depois, a gente tem cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos com base em prisão. Se eu não me engano, isso está no 528, né? 528. Né? Obrigação de pagar alimentos por prisão, se eu não me engano, aí no 528. Né? Vamos dar também uma verificadinha aqui para ver se não falei besteira. Não falei, está no 528 mesmo. E a obrigação, né, de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, vamos ver aqui, obrigação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública está no artigo 535. Já verifiquei aqui, é o artigo 535 aí do CPC. Então, veja aqui, né, para cada cumprimento de sentença, né, para cada cumprimento de sentença, a gente tem sim um artigo próprio dele aí, né? Então, cumprimento de pagar quantia certa 523, fazer ou não fazer 536, dar 538, alimentos 528 e fazenda pública 535 do CPC. Bom, pessoal, com isso, cada tipo de cumprimento tem um artigo. Quando vocês forem fazer uma petição, né, de cumprimento de sentença de cada uma dessas obrigações, evidentemente, vocês vão ter que seguir os requisitos e os procedimentos de cada um desses artigos aí. Bom, esse é o cumprimento de sentença, essa é a petição, né, de cumprimento de sentença feita pelo exequente. Mas, como todo processo é contraditório, evidentemente que há também o dever de contraditório, de ampla defesa no cumprimento de sentença. E o executado, então, ele vai poder sim se defender. Existe, então, as peças de defesa. Existe, sim, as peças de defesa em cada um desses cumprimentos de sentença aí. Olha só, no cumprimento de sentença, né, de pagar quantia certa, a peça de defesa chama-se impugnação do
executado, né? Impugnação do executado. A peça de defesa é a impugnação do executado. E essa peça de defesa, olha só, ela está prevista no artigo 525 do CPC, né? Então, a impugnação ao cumprimento de sentença é a peça de defesa e ela está prevista no artigo 525 do CPC. Pessoal, esse artigo 525, ele é muito importante e a gente vai analisar esse artigo daqui a pouco, né? Guardem aí essa carta na manga, guardem aí o 525 na manga, que a gente vai analisar esse artigo daqui a pouco. Pessoal, o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, ele também tem como peça de defesa a impugnação do executado. Só que essa impugnação aí, ela não é baseada no 525, ela é baseada no próprio 536, né? O próprio 536 que já traz a peça de defesa. E o cumprimento de sentença de obrigação de dar, né, também tem como peça de defesa a impugnação. Só que ela também não é baseada no 525. Ela é baseada no próprio 538 aí do CPC. Né? Então, esses três primeiros procedimentos de cumprimento de sentença, eles têm como peça defensiva, né, a impugnação. O cumprimento de obrigação de pagar a quantia certa tem a impugnação prevista no 525, que é um artigo muito importante, né? A gente vai analisar daqui a pouco. E os demais cumprimentos de obrigação de fazer e de dar tem também a peça defensiva chamada impugnação, só que a impugnação é baseada no próprio artigo do próprio cumprimento de sentença aí. Bom, e os demais? E os demais procedimentos? Pessoal, os demais procedimentos, eles têm peças defensivas diferentes, né? Os demais procedimentos aí, eles têm peças defensivas diferentes. Olha só, a obrigação de pagar alimentos, a peça defensiva não é a impugnação, é a justificação. É a justificação, né? Justificação. Baseada no próprio artigo 528, né? Então, a defesa de um cumprimento de sentença de pagar alimentos é a justificação, não é impugnação, é a justificação. Por quê? Porque a lei fala que o devedor de alimentos, ele pode justificar o não pagamento. E se ele justifica o não pagamento, não é que ele vai deixar de pagar. Então, na prática, ele não está impugnando. Porque se ele justifica o não pagamento, ele não vai deixar de pagar. Ele só não vai ser preso, né? Ele só não vai ser preso. Então, não é propriamente uma impugnação, porque ele não nega o pagamento, ele não deixa de pagar alimentos. Ele só não vai ser preso, né? Então, é uma justificação pelo não pagamento para que o juiz não manda ele prender. Juiz, olha, eu devo, não nego, mas não pude pagar, porque eu estava desempregado, sofri um acidente, né? Não estou conseguindo trabalhar, sei lá, né? Inventa um motivo aí para o juiz para ver se cola. Se colar o motivo, não é que o juiz vai falar, ai, coitadinho do devedor de alimentos, você não precisa mais pagar, tá? Não é isso. O juiz vai falar, ó, até tô com dó de você, até tô com dó de você. Só não vou te mandar prender, né? Só não vou te prender. Você está doente, você não está trabalhando, está tudo fodido. Só não vou te prender. Mas você deve alimentos, você vai ter que pagar os alimentos, você continua devendo os alimentos aí, né? Por isso que é uma mera justificação. Pessoal, no caso do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, né? No caso de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, a peça de defesa não é impugnação, não é justificação, é embargos.
da Fazenda Pública, né? Embargos da Fazenda Pública. Né? Embargos da Fazenda Pública. Artigo também 535 do CPC. Artigo 535 do CPC. Então, quando a Fazenda Pública, o município, o Estado membro, a União Federal, o Distrito Federal, ele é citado de um cumprimento de sentença para que ele, Fazenda Pública, ele, Estado, ele, ente federativo, faça algo, se ele quiser se defender, a peça de defesa é os embargos da Fazenda Pública. E aí vocês vão perguntar, professor do céu, por que você está falando tudo isso nesse momento? Porque hoje, a nossa peça é a impugnação de sentença, a impugnação de um cumprimento de sentença de pagar a quantia certa. Hoje, a nossa peça é a impugnação ao cumprimento de sentença de pagar a quantia certa, com base no 525. Mas no nosso próximo encontro aí, né, no próximo sábado, né, olha que beleza, né? Próximo sábado de sol, né? Todo mundo aqui estudando processo civil, né? A gente vai estudar justamente o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, porque a nossa peça de defesa vai ser, né, os embargos da Fazenda Pública. A gente vai ter que fazer futuramente, no próximo sábado, uns embargos da Fazenda Pública. Então, já estou adiantando, né? Já estou adiantando. Hoje, a peça é impugnação. Amanhã, estou brincando, né? No próximo sábado, a peça será um embargos da Fazenda Pública. Então, a gente, na verdade, já está adiantando essa sistemática. Mas, a gente vai falar mais sobre os embargos da Fazenda Pública no próximo sábado. E eu já adianto, né, que ele é bastante diferente, né? Ele é bastante diferente aí. Tudo que a gente falar sobre a impugnação aqui, hoje, não serve para os embargos da Fazenda Pública. Os embargos da Fazenda Pública, eles são bastante diferentes aí em relação à impugnação normal de um executado qualquer, de um executado normal, né? De gente como a gente. E por que os embargos da Fazenda Pública, eles são bastante diferentes? Porque a Fazenda Pública é o Estado, e o Estado ele tem várias prerrogativas, né? Ele tem várias prerrogativas, ele tem várias vantagens aí, né? E por conta dessas prerrogativas, dessas vantagens, o procedimento, né, os embargos acabam se tornando bastante diferentes aí. Bom, pessoal, fizemos o nosso panorama geral para a gente se situar tanto no nosso encontro de hoje e já deixar meio situado, já deixar meio caminho andado para o nosso encontro no próximo sábado, né? Não sei se é o próximo, mas no nosso, né, próxima vez que a gente se encontrar aí. E aí a gente pode já adentrar a nossa peça de hoje, que é o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e para que a gente possa fazer, então, né, a impugnação do executado. Impugnação do executado. Pessoal, beleza isso aqui? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Fiquem à vontade aí. Tranquilo? Tudo certo, professor, tranquilo. Então tá bom. Bom, pessoal, vamos lá. Olha só, o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, ele é um cumprimento de sentença. Então, como regra, já houve sentença, e sentença é uma decisão definitiva, e sendo uma decisão definitiva, em regra já transitou em julgado, e aí a gente vai fazer também o cumprimento de sentença definitivo. No entanto, excepcionalmente é possível fazer sim cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado. Não é a regra. A regra é que se espere o trânsito em julgado para fazer o cumprimento de sentença. Mas, excepcionalmente, é possível, sim, fazer, né, o cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado. Só que esse cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado, como não transitou em julgado, como ainda não é de fato uma decisão definitiva,
ela pode sim ser modificada. Ele é chamado cumprimento de sentença provisório. E aí, como vocês estão no quarto ano e o quarto ano está estudando recurso, eu vou ter que perguntar: qual que é o requisito da lei para que a parte que ganhou o processo, tem uma sentença favorável, mas que ainda não transitou em julgado, possa fazer o cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado, possa fazer o cumprimento de sentença provisório? Qual que é o requisito? Que não tenha transitado em julgado. E para não ter transitado em julgado, encontra-se pendente ainda de recurso. Então, tem recurso contra a decisão e o recurso ainda não foi julgado. Então, ainda está pendente de recurso. Tcharará, esse recurso não tenha efeito suspensivo. Esse é o pulo do gato. O cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado, que é o cumprimento de sentença provisório, ele é possível de ser feito se não tiver transitado em julgado, porque ainda encontra-se pendente de recurso, mas desde que seja um recurso sem efeito suspensivo. Porque veja que, se essa sentença tiver sido impugnada por um recurso, tiver pendente de recurso, o recurso não foi julgado, mas é um recurso com efeito suspensivo, significa que a própria sentença está suspensa. E se a própria sentença está suspensa, ela não pode ser executada, ela não pode ser cumprida, porque ela sequer produz efeitos, uma vez que ela está suspensa, uma vez que a produção dos seus efeitos está suspensa. Então, a execução provisória, ela é possível, desde que não tenha transitado em julgado por estar pendente de análise um recurso sem efeito suspensivo, né? Não tinha como passar sem falar isso, que a gente está estudando no quarto ano recurso, né? Então, o cumprimento de sentença provisório é possível, desde que pendente de análise um recurso sem efeito suspensivo. Bom, pessoal, mas em regra, né, a gente deixa para entrar com cumprimento de sentença quando já transitou em julgado, né? Quando não tem mais recurso a ser julgado, portanto, transitou em julgado, portanto, quando a decisão está definitiva, e aí a gente fala em cumprimento de sentença definitivo. Bom, e como que funciona o cumprimento de sentença, né, de pagar quantia certa? O cumprimento de sentença de pagar quantia certa, ele é feito quando o exequente, credor dessa quantia certa, faz uma petição liquidando os valores a serem pagos. E se eu não me engano, né, nos nossos encontros de prática aos sábados anteriores, no semestre passado, nós fizemos sim uma petição inicial de cumprimento de sentença de quantia certa, em que a gente liquida os valores da condenação e coloca lá o valor do principal, acrescido de correção monetária, acrescido de juros moratórios, eventualmente aí, se tudo correr bem, coloca o leitinho das crianças, que é honorários advocatícios aí, e aí chega a um valor final daquela condenação, né? Então, o exequente credor de uma quantia, ele liquida os valores, colocando o valor do principal, da correção monetária, dos juros moratórios, dos honorários advocatícios, e chega, de fato, ao valor final dessa condenação. E aí, né, nós fizemos essa petição já, nós vimos que o juiz, ele vai intimar o devedor executado, ele vai intimar o devedor executado para pagar essa quantia no prazo de 15 dias. No prazo de 15 dias. Então, o devedor executado, ele é intimado para pagar essa quantia no prazo de 15 dias. Pessoal, e veja que essa intimação não é pessoal ao devedor executado. Não é direto para ele, devedor executado. A gente já viu, né,
que essa intimação é feita na pessoa do advogado dele. Então, quem na verdade é intimado para pagar não é propriamente o devedor executado, é o advogado do devedor executado. E aí o advogado do devedor executado está fudido, tem a missão mais terrível do mundo, que é falar para o cliente dele que perdeu a causa e que ele tem que pagar uma quantia. Essa missão é terrível aí, A gente, como advogado, que perdeu a demanda aí, defendendo o devedor executado, vai ter que falar para ele, devedor executado, para o nosso cliente, que ele vai ter que pagar, que além de ter perdido, ele vai ter que pagar aquela demanda, aquela quantia, e ele tem 15 dias para pagar essa quantia aí. Bom, pessoal, e aí o que acontece? O processo vai ficar parado, nesse prazo de 15 dias, porque o devedor executado tem 15 dias para realizar esse pagamento, o processo fica parado, esperando ele pagar. Se ele vai lá e paga dentro desses 15 dias, quitou a obrigação. E se quitou a obrigação, o juiz vai encerrar o processo, porque o processo atingiu a sua finalidade, que é o pagamento, Que é o pagamento. E aí o juiz extingue esse processo com base no artigo 924, inciso 2 do Código de Processo Civil, pelo cumprimento da obrigação, para que ninguém mais exija nada de ninguém. Maravilha, isso é o melhor dos mundos, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Mas e se o devedor executado não pagar nesse prazo de 15 dias? Se o devedor executado não pagar nesse prazo de 15 dias, o artigo 523 do Código de Processo Civil diz que essa dívida vai ser acrescida de multa de 10%, mais honorários advocatícios de 10%. Honorários advocatícios de 10%. Então, pega a dívida, coloca 10% de multa em cima e coloca mais 10% de honorários de advogados em cima aí. Então, na verdade, corresponde, ou gera-se aí um aumento de mais de 20%. Ah, professor, 10 mais 10 não é 20? Então não seria um aumento de 10%, de 20%? Não, é um aumento de mais de 20%. Na prática, acaba sendo maior que 20%. Por quê? Porque são percentuais um sobre o outro. Então, se a gente pega o valor e acresce multa de 10%, aumentou 10% do valor base. E se depois de ter pegado o valor base e aumentado 10%, portanto, um valor maior, já com 10%, e a gente aplica os honorários de 10% sobre o valor base mais a multa, dá mais que esses 10% de honorário sobre tudo, dá mais que meros 20%. Então, gente, fica a dica. Ainda que o código fala de 10% de multa e 10% de honorários, não faz 20% direto, porque você vai estar perdendo dinheiro. Faz um sobre o outro. Primeiro aplica a multa e chega de 10% e aí chega o valor. E aí, sobre o valor total mais a multa, você aplica os honorários, porque aí vai dar um valor um pouquinho maior, Então, não é 20% direto, é 10% primeiro de multa, depois de somar o valor com os 10 da multa, que você aplica os 10 dos honorários para dar um valor um pouquinho maior aí, Famoso, entre aspas, percentual sobre percentual, Juro sobre juro aí, E veja que esse valor maior é de honorários. Então é nosso. A gente está aumentando o nosso aí, Operador do direito sabe nada de matemática. Eu não sei nada de matemática, mas eu sei que se eu fizer 10 primeiro de multa, depois 10 de honorários, eu vou estar ganhando mais honorários. Então eu faço isso, Então eu faço isso aí. Bom, pessoal, então tem que pagar no prazo de 15 dias, sob pena de 10% de acréscimo, de 10% de multa, mais de 10% de honorários advocatícios aí. Bom, tem que pagar. Mas aí vocês, com razão, estarão se perguntando ou estarão me perguntando: professor, mas o processo é contraditório, o processo tem ampla defesa.
Cadê a defesa do coitadinho do executado? Ai, pessoal, a defesa do coitadinho do executado, ela se inicia, ou o prazo para que ele possa se defender, se inicia depois dos 15 dias para pagamento. Então, veja, o devedor executado, ele é intimado na pessoa do advogado para pagar no prazo de 15 dias. Ele tem 15 dias para pagar. Se ele não pagar em 15 dias, incide multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Quando terminar o prazo de 15 dias para pagamento, já incide esses encargos a maior, 10 de multa e 10 de honorários, e ao término dos 15 dias para pagamento, inicia-se o prazo da defesa. E aí, terminados os 15 dias para pagamento, ele tem mais 15 dias para se defender. Ele tem 15 dias para se defender, né? E essa defesa é a impugnação. Então, veja, a impugnação, ela é feita em 15 dias, mas não da intimação, não da intimação para pagamento. A impugnação é feita em 15 dias, contados a partir do término dos primeiros 15 dias para pagamento. Então, na verdade, a impugnação, ela é feita em 15 dias do término do prazo de 15 dias para pagamento, e como o prazo para pagamento são 15 dias da intimação, a gente tem 15 dias para pagar, mais 15 dias para impugnar, a gente tem 30 dias contados da intimação para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, né? Então, a impugnação ao cumprimento de sentença, na prática, ela pode ser feita, né, até 30 dias depois da intimação. Então, a lei fala que a impugnação tem que ser feita em 15 dias, mas são 15 dias contados do término do prazo para pagamento voluntário, que já são 15 dias. Então, 15 para pagar, 15 para se defender, são 30 contados da intimação. No entanto, ainda que se possa fazer essa impugnação ao cumprimento de sentença em 15 dias contados a partir do término do prazo para para pagar, né, ao término do prazo de 15 dias para pagar, não se recomenda que se espere tudo isso para fazer impugnação. Não se recomenda que se espere tudo isso para fazer impugnação. Pelo contrário, recomenda-se que se faça a impugnação dentro dos prazos de pagamento, dentro dos primeiros 15 dias. Por quê? Porque se você faz a impugnação, que é a defesa, dentro do prazo de 15 dias, dos primeiros 15 dias, que é o prazo para pagamento voluntário, e se tua impugnação, que é a tua defesa, cola dentro desses prazos de 15 dias, em tese você nem precisava pagar. E se você nem precisava pagar, não tem por que ter multa, não tem por que ter honorários, né? Então, se você faz a defesa dentro dos 15 dias e cola a tua defesa, você também consegue derrubar de cara, né, esses encargos a maior, né? Essa multa de 10%, esses honorários de 10% aí, né? Então, vale a pena fazer a impugnação dentro desses 15 dias. Pessoal, eu costumo fazer isso, né? Quando eu defendo aí devedor executado e o meu cliente ele é intimado para pagar em 15 dias sob pena de multa, eu sei que eu tenho 15 dias para pagar. Eu sei que depois do término desses 15 dias é que vai correr o prazo para eu poder impugnar. Então, na verdade, eu teria 30 dias contados na impugnação, mas eu não espero isso. Eu já faço a impugnação ao cumprimento de sentença dentro dos 15 dias para pagar aí. Porque se eu impugno dentro desses 15 dias e cola em minha impugnação, eu não teria obrigação de pagar, e se eu não tenho obrigação de pagar, não tem por que ter multa e não tem por que ter honorários. E quando o meu cliente tem condições econômicas, tem dinheiro, eu costumo já depositar o valor cobrado. Eu deposito o valor cobrado. Por quê? Porque quando se faz o depósito judicial do valor cobrado, não tem como incidir nenhum tipo de encargo. Então, eu impugno antes do término do prazo para pagamento. Então, não vai ter multa, não vai ter honorários.
E quando eu faço o depósito judicial dentro desse prazo de 15 dias, também não tem nenhum tipo de encargo moratório. Então, não vai ter correção monetária, não vai ter juros moratórios, vai ser aquele valor limpinho. Ou seja, eu tenho a garantia que a dívida não vai aumentar. Pode ser que o juiz demore 200 anos para julgar a minha impugnação. Pode ser que ele até julgue e eu perca a minha impugnação e eu tenha que recorrer. Demora 200 anos para julgar o meu recurso. Não importa, a dívida não vai aumentar, porque o valor já está depositado nos autos. Então, não tem correção, não tem juros moratórios. É uma garantia que a gente, fazendo isso, a gente dá para o nosso cliente, fazendo esse depósito judicial. Mas veja que vocês, ao fazerem o depósito judicial, vocês não vão falar, estou depositando e ponto. Porque se vocês fazem o depósito e falam, estou depositando e ponto, o juiz pode ter a impressão que vocês estão pagando, E o objetivo não é pagar, o objetivo é impugnar, o objetivo é se defender, o objetivo, no fundo, é não pagar. Então, se vocês fazem esse depósito, vocês têm que falar que vocês estão fazendo o depósito em garantia, ou em oferecimento à penhora, ou a título de caução, Isso tem que ser expresso, Tem que dizer que esse depósito está sendo feito em garantia, ou em caução aí, Porque se não fala nada, o juiz presume pagamento. E falando que é em garantia, é em caução aí, o juiz vai falar, então não está pagando. Não está pagando. Ele está depositando para não ter prejuízo futuro, mas ele não está pagando, e aí ele vai impugnar, e ele impugnando, ele vai tentar derrubar a dívida, E se ele conseguir derrubar a dívida, ele pega de volta o depósito, O devedor executado, impugnando, derrubando a dívida, ele pega o depósito de volta, Então, essa é a jogada, isso que a gente costuma fazer aí na prática. Mas claro, a gente não coloca no nosso bolso, desde que o cliente tenha condição de fazer esse depósito. Mas se ele tiver condição de fazer o depósito, é a melhor coisa possível. Você impugna dentro do prazo de 15 dias, antes de terminado o prazo para pagamento, para não ter multa e não ter honorários, e você deposita nos autos, em caução, em garantia, para que não haja correção monetária e não haja incidência de juros moratórios aí, E aí a dívida vai ser aquela. Passe o tempo que for, Passe o tempo que for, a dívida vai ser aquela, Não vai aumentar mais. Bom, pessoal, isso, é o cumprimento de sentença, Esse é o cumprimento de sentença, mas na verdade a peça que a gente vai fazer é a defesa. É a impugnação ou cumprimento de sentença. E aí vocês poderiam me perguntar, professor, e como que eu faço a defesa? Como que é feita a impugnação ao cumprimento de sentença? Pessoal, a impugnação ao cumprimento de sentença, a gente já comentou aqui, ela está prevista no artigo 525, 525 aí do Código de Processo Civil. Então, me permitam compartilhar a tela com vocês para a gente dar uma olhadinha, no artigo 525. Bom, o artigo 525, ele fala no caput a questão do prazo, que a gente já trabalhou aqui, Ele fala a questão do prazo, que a gente já trabalhou aqui. Então, veja só. O 525 fala o seguinte: transcorrido o prazo previsto no 523, que é 15 dias para pagamento, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos a sua impugnação. Então, veja, o prazo para impugnar, ele só se inicia depois de ter transcorrido o prazo para pagamento. E o 523 fala em 15 dias para pagar. Depois dos 15 dias para pagar, é que inicia-se o prazo de 15 dias para impugnar. Então, na verdade, são 30 dias contados da impugnação. É o que está escrito aqui, ó. Transcorrido o prazo previsto no 523, que são 15 dias, sem o pagamento, é que se inicia. Então, depois do transcurso, é que se inicia o prazo para impugnar. Aí, beleza, isso a gente já tinha visto. Bom, e o que a gente pode fazer na impugnação? O que o advogado do devedor executado pode fazer na impugnação?
Pessoal, olha só, e essa é a grande peculiaridade da impugnação. A impugnação, ela é uma peça de fundamentação vinculada. A impugnação, ela é uma peça de fundamentação vinculada. O que significa a impugnação ser uma peça de fundamentação vinculada? Significa que o devedor executado, na verdade, o advogado do devedor executado, ele pode até querer alegar um monte de coisa, mas ele não pode alegar um monte de coisa. Ele, advogado do devedor executado, na impugnação, só vai poder alegar aquilo que a lei permite. Ele pode até querer alegar um monte de coisa, mas ele não pode, de fato, alegar tudo que ele quiser. Ele só pode alegar aquilo que a lei permite. Então, veja que a fundamentação, as alegações de uma impugnação, elas são vinculadas à lei. Elas só são permitidas naquilo que a lei diz. Isso é uma peça de fundamentação vinculada. Quem diz isso para a gente é o parágrafo 1º aí do 525. Ele fala o seguinte, olha só, na impugnação, o executado poderá alegar. Na verdade, é só poderá alegar, nada além disso. Inciso 1. Faltam nulidade de citação na fase de conhecimento, se o processo correu à revelia. Pessoal, se o réu não foi citado no processo, na fase de conhecimento, o processo todo é nulo. E se o processo todo é nulo, a decisão é nula. Se a decisão é nula, não tem como fazer cumprimento de sentença de uma decisão nula, né? Então cai tudo. Ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título, penhora incorreta, excesso de execução, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como o pagamento, mas posterior à sentença. Então, na prática, olha só, a gente só consegue alegar numa impugnação ao cumprimento de sentença fatos ocorridos após a própria sentença. A gente só consegue alegar numa impugnação ao cumprimento de sentença, na prática, fatos ocorridos após a sentença. Por quê? Fatos ocorridos anteriores à sentença já foram analisados na sentença e em tese, já transitaram em julgado. Então, já se tornaram definitivos. Então, você não pode rediscutir, né? Fatos anteriores à sentença, você não pode nem rediscutir por conta do trânsito em julgado. Então, na prática, a impugnação ao cumprimento de sentença só permite a alegação de fatos posteriores à sentença. A única coisa que vai poder ser alegada, mas que ocorreu antes da sentença, é a nulidade de citação, né? A única coisa que a gente pode alegar no cumprimento de sentença e que ocorreu antes da sentença é a nulidade de citação. Todo o resto, pessoal, é posterior à sentença AI, né? Então veja aqui, olha só, penhora se faz depois da sentença. Cálculo para verificar o valor e a incorreção desses cálculos se faz depois da sentença. Então, em regra, tudo é feito, tudo que pode ser alegado numa impugnação ocorreu aí depois da sentença. Pessoal, e consequentemente, a impugnação, ela é uma peça difícil de fazer no sentido de ter argumentos para fazer, né? A impugnação, ela é uma peça difícil para fazer, no sentido de você ter de fato argumentos, ter de fato alegações para fazer a impugnação. No entanto, ela é uma peça fácil de fazer no sentido formal, no sentido de escrita, no sentido de realmente fazer materialmente, escrever materialmente aquela peça. Por quê? Porque você só pode alegar o que está aqui, no 525. Então, não tem muito o que florear, não tem muito o que alegar, não tem grandes discussões de fato, de direito, tem jurisprudência, não tem doutrina a ser colocada. Porque você só pode alegar o que está aqui, né? Então, ela é difícil de fazer no sentido de ter argumentos, porque você está preso ao 525.
Mas por estar preso no 525, na prática, na escrita, ela é uma peça fácil de fazer, porque você só vai escrever o que está no 525. Não tem muito o que alegar, não tem muito o que fundamentar, não tem muito o que discutir. Ai, né? E essa, então, é a impugnação ao cumprimento de sentença. Pessoal, ela é uma peça única, que se assemelha bastante à contestação, né? Ela é uma peça única, que se assemelha bastante à contestação, porém, muito mais simples formalmente que uma contestação, porque enquanto a contestação permite a alegação de tudo, né? A contestação ela permite a alegação de tudo, a impugnação não. Você só pode alegar uma dessas matérias elencadas, arroladas aqui no parágrafo 1º do artigo 525 aí. Bom, pessoal, feitas essas análises preliminares, né, de âmbito teórico, vamos analisar o processinho real que eu mandei para vocês aí, né, que é esse processinho que deveria estar aparecendo na tela, mas não está. Então, vou tentar compartilhar aqui uma outra janela para ver se o processinho agora aparece aí. Acredito que, né, apesar da internet estar a manivela, né, a vapor, ela logo mais aparecerá para vocês aí. Bom, pessoal, é esse processinho aqui que eu mandei para vocês que a gente vai analisar. Olha só, deixa eu contar a história, né, por trás desse processo aqui, né? Deixa eu contar a história por trás desse processo aqui, para vocês entenderem esse processo e poderem analisar com mais calma aí no aconchego do lar. Olha só, o Lucas Eduardo aí é menor de idade. E ele, representado por sua genitora, que é a dona Gislaine, entrou com uma ação de execução de alimentos contra o pai dele, que é o José Antônio Queiroz. E o Lucas ganhou essa ação de execução de alimentos contra o José Antônio Queiroz, e o José Antônio Queiroz foi obrigado a pagar alimentos para o menor Lucas. E o José Antônio pagou esses alimentos. Só que o José Antônio, ele é policial. E aí, o juiz oficiou o Estado de São Paulo para que o Estado de São Paulo fizesse desconto em folha, né, do valor dos alimentos, né, do salário dele, José Antônio, né, e pagasse, então, esse valor descontado do José Antônio direto para o Lucas. E o Estado fez isso, fez desconto em folha e pagou os alimentos para o Lucas. E aí, quando a conta foi fechada, descobriu-se que em 2 meses o Estado pagou e o José Antônio pagou também. Então, em 2 meses, houve pagamento em duplicidade do valor de alimentos. Em 2 meses, o Estado pagou e o José Antônio pagou também. Né? E aí, o José Antônio falou: paguei dobrado. Devia ter pago uma vez só, mas eu paguei dobrado. E eu quero de volta esses 2 meses que eu paguei dobrado. Ai. E aí, então, olha que interessante. Um processo que começou de execução de alimentos do Lucas contra o José Antônio, houve pagamento dobrado. E o José Antônio falou: quero de volta. E aí o José Antônio, então, entrou com um cumprimento de sentença contra o Lucas, pedindo de volta 2 meses que ele pagou dobrado do valor de alimentos aí. Né? Então a coisa foi do Lucas para o José Antônio, pagou dobrado, a coisa voltou, né, do José Antônio para o Lucas aí. Então é isso que aconteceu. E nós estamos diante, então, do segundo cumprimento de sentença. Do cumprimento de sentença em que o José Antônio, pai alimentante, pede de volta 2 meses que houve pagamento dobrado contra o Lucas, menor filho dele, né, alimentado aí. Né? Então é isso que aconteceu aqui. É isso que aconteceu aqui. Né? A base, né, é essa decisão aqui, ó.
O alimentando, que é o Lucas, deve restituir ao alimentante o valor dos alimentos pagos em duplicidade nos meses de maio e junho de 2019, com acréscimo de correção monetária e juros de mora a partir dos depósitos efetuados em conta da genitora do autor por parte da empregadora do réu, que é o Estado de São Paulo. Não se concebe o enriquecimento sem causa, seja de quem for, pai, filho, não importa, não se concebe enriquecimento em causa. Então mandou devolver, né? Mandou o filho devolver os alimentos pagos em dobro, né? No mês de maio e junho. E aí, olha só, essa aqui é a petição de cumprimento de sentença do Dr. Emerson Bernardinelli. Ele liquida o valor desses 2 meses, chega à conclusão que o valor total é R$ 1.185,10 e pede para que o juiz intime o Lucas, que é o devedor executado, para pagar esse valor de R$ 1.185,10 no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimos de multa de 10% e honorários de 10%, com base no artigo 523 e parágrafos aí, né? Essa é a petição de cumprimento de sentença. E aí, ele apresenta planilha de cálculos, né? Ele apresenta planilha de cálculo, o Lucas é citado, né? Desculpa, o Lucas é intimado para fazer esse pagamento na pessoa do advogado dele, que sou eu, né? E nós, então, fazemos a impugnação ao cumprimento de sentença. Vamos pegar aí. Pessoal, tudo que está rolando aí são as cópias do processo principal, né? Tudo que está rolando aí são as cópias do processo principal. A gente está procurando o despacho de intimação do devedor executado para pagamento, que é esse aqui, ó. Despacho aqui do juiz, né, determinando a intimação do devedor para o pagamento. Então, olha só, o juiz determina a intimação do devedor na pessoa do seu advogado, que sou eu, para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Esse despacho é publicado na imprensa oficial, né? Esse despacho é publicado na imprensa oficial, então eu sou intimado, eu, advogado, sou intimado por conta da imprensa oficial e junto aqui os documentos da justiça gratuita, né? Junto aqui os documentos da justiça gratuita. E aí, então, dentro do prazo de 15 dias, né? A gente tinha 30, né? Lembra? A gente tinha 30. Mas, como eu disse para vocês, eu costumo fazer antes. Eu faço dentro dos 15 dias para pagamento, dentro do prazo de 15 dias para pagamento, com base aí no 525, a gente vem apresentar a nossa impugnação ao cumprimento de sentença. Pessoal, essa é a nossa petição de impugnação ao cumprimento de sentença. Olha só, ela é endereçada por próprio juiz da causa, ela é uma petição, portanto, intermediária, ela não dá origem a um novo processo, não. Ela é uma petição intermediária, né, endereçada ao próprio juiz da causa. Consequentemente, a gente não precisa qualificar ninguém, porque está todo mundo já qualificado, né? É uma petição intermediária, está no meio de um processo que já existe. Então, a gente não precisa qualificar ninguém, nós não qualificamos nem o impugnante, que é o Lucas, nem o impugnado, que é o José Antônio. Ela é baseada no artigo 525 e ela, petição, chama-se impugnação ao cumprimento de sentença. Bom, olha só, o que nós fizemos aqui, né? Como o Lucas é menor e eu fui nomeado advogado dele pela assistência judiciária, ele tem justiça gratuita, né? Então, a gente pede, né, o benefício da justiça gratuita para que o Lucas não tenha que pagar custas processuais nenhuma, aí nem honorários advocatícios. Depois, como eu disse para vocês, se a parte tem condição, eu costumo fazer o depósito judicial. Então, eu já falo aqui que eu fiz o depósito judicial para evitar qualquer prejuízo à parte, para evitar correção monetária, para evitar juros moratórios aí, né? Então, eu já faço, se a parte tem condição,
eu já faço o depósito judicial. E a gente depositou o valor cobrado. A gente depositou 1.158 aí. Daqui a pouco a gente vê o documento de depósito, né? A gente depositou esse valor aí, né? Bom, e aí eu alego, né, umas questões preliminares e tal, né? Papapá, 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 né? Mas a grande alegação do processo é excesso de execução. Pessoal, e veja que eu não posso alegar qualquer coisa, né? Eu só consegui impugnar porque, de fato, eu consegui alegar um excesso de execução. Eu reanalisei os cálculos aí do exequente, eu vi que tinha erro ali. Estava cobrando mais do que devia. E aí, então, eu aleguei excesso de execução. Foi por isso que eu consegui impugnar, né? Com base aí no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 5. Se eu não tivesse conseguido argumento para encaixar em nenhum dos casos do 525, parágrafo 1º, na verdade, eu nem teria conseguido impugnar, né? Então, a gente conseguiu impugnar aí porque houve erro de cálculo, né? Houve excesso de execução. O exequente errou no cálculo e estava cobrando mais do que ele, que o devedor de fato devia aí. Então, a gente alegou excesso de execução. Pessoal, e veja só, qual que era o excesso de execução? Qual que era o excesso de execução? Deixa eu contar para vocês aí. Olha só, uh, o débito alimentar, ele é fixado na sentença, né? Então, o juiz manda pagar alimentos na sentença. Só que, apesar de ser fixado na sentença, ele não é devido só a partir da sentença. Ele é até fixado na sentença, mas ele não é devido a partir da sentença. Ele é fixado na sentença, mas ele retroage e, portanto, ele é devido desde a data da citação. Ainda que o devedor de alimentos saiba que ele se torna devedor de alimentos a partir da sentença, essa obrigação de alimentos, ela já existe desde a citação. Então, o devedor de alimentos não vai pagar apenas os meses posteriores à sentença. Ele vai ter que pagar depois também os meses que ficaram anteriores à sentença, entre a citação e a sentença. Citou, processo demorou um mês, vai pagar aquele um mês até a sentença. Citou, processo demorou um ano, depois que saiu a sentença, o devedor vai ter que pagar esse um ano que ficou para trás, né, a partir da sentença aí. Então, veja só, é verdade que após a sentença houve pagamento em duplicidade. É verdade mesmo, né? Depois da sentença houve pagamento em duplicidade. Contudo, o devedor de alimentos, nesse caso, ele nunca pagou nenhum valor anterior à sentença, entre a citação e a sentença. Então, quando ele fez o cumprimento de sentença pedindo a restituição do valor pago dobrado, eu falei, realmente, houve pagamento dobrado após a sentença. Só que, na verdade, se a gente de fato fizer a liquidação total desse processo, ele não pagou nada entre a citação e a sentença. Então, na verdade, computando os meses que ficaram entre a citação e a sentença, deu mais do que o pagamento dobrado. Então, em vez de o Lucas, o menor, ter que restituir valor para o pai, quando a gente liquida tudo, somando os meses entre a citação e a sentença, na verdade, mesmo tendo pago duplicidade depois da sentença, como ele não pagou nada entre a citação e a sentença, ele continua devendo. Ou seja, o Lucas não precisa devolver, porque mesmo abatendo, porque na verdade o pai deve mais quando a gente computa o valor da citação e da defesa. Então, além de não ter que devolver, o Lucas ainda tem dinheiro a receber do pai
quando a gente computa o valor dos alimentos entre a citação e a defesa. Então, eu aleguei que houve excesso de execução, porque, tudo bem, existe valor dobrado, mas não é o Lucas que deve para o pai, é o pai que continua devendo para o Lucas, mesmo abatendo o valor dobrado, quando a gente computa o valor da citação até a sentença. Então, essa é a alegação de excesso de execução. Essa é a alegação de excesso de execução. Pessoal, e como eu disse para vocês, né, quando eu faço a impugnação, eu sempre faço o depósito, né? A gente depositou aí, através da guia de depósito judicial, que é essa guia aqui do Banco do Brasil, a quantia que foi cobrada, o 1.158,10, né? A gente depositou aí. E aqui o comprovante de pagamento. Aqui o comprovante de pagamento, né? Bom, pessoal, olha só. Olha os cálculos aqui, ó. Em razão dessa história que eu contei para vocês, que o débito alimentar ele é desde a citação, olha só. Ó, nos referidos cálculos, apurou-se que, em verdade, o senhor José Antônio de Queiroz não é credor do executado, mas sim permanece devedor do executado na quantia de 183. Então, veja só, quando eu peguei o valor dos alimentos devidos desde a citação, maio de 2019, e fui acrescendo, atualizando mês a mês, e depois eu fiz os abatimentos, um por um, inclusive valor dobrado, né? Eu cheguei à conclusão que, em vez, né, de devolver valor dobrado, quando se faz a liquidação total, na verdade, o Lucas, mesmo tendo recebido 2 meses dobrado, ele ainda continua sendo credor de 189,64, né? Então, inverteu o jogo, né? Inverteu o jogo aí, né? Isso aqui são os extratos, né? Isso aqui são os extratos bancários, né? Todos acobertados aí pelo sigilo fiscal, né? Sigilo bancário, por isso que a gente não vai analisar, né? Por isso que a gente não vai analisar. Então, depois da nossa impugnação, o juiz dá um despacho dizendo que a nossa impugnação foi tempestiva, até muito tempestiva, porque eu tinha 30 dias, mas eu sempre faço em 15, né? E aí, então, ele deu vista à parte contrária, né, para se manifestar sobre a nossa impugnação. E aí, então, o José Antônio, através do seu advogado, foi intimado, e ele se manifesta aí através, né, da sua petição contra a nossa impugnação, né? E está aí, né, no material, né, a manifestação contra a nossa impugnação. Pessoal, como envolve direito de menor, o juiz abriu vista para o Ministério Público, o Ministério Público ficou em dúvida com esse monte de cálculo e pediu para mandar a petição para o contador, né? Porque eu vou fazer conta, né? E aí mandou a petição para o contador. Aí o juiz, ó, acatando a manifestação do Ministério Público, encaminhou os autos para o contador, né, do juízo, né? Para o contador do juízo. E aí o contador do juízo refez os cálculos, né? E entendeu que, na verdade, né, o Lucas continuava devendo 303. Não devia 185. Desculpa, não devia 1.185, como o José Antônio falou. Mas o Lucas ainda continuava devendo para o José Antônio não 1.185, mas 303,33. Né? Então, continuava devendo aí. Né? Bom, e aí, pessoal, o juiz deu vista para a gente, né, partes para se manifestar sobre o cálculo do contador, e eu impugnei o cálculo do contador, dizendo que, olha, o contador colocou juros, mas eu já depositei. Se eu já depositei, não tem juros. Então, juiz, tira os juros. Essa é a minha impugnação aqui, né? Eu falo que eu impugno o cálculo do contador porque o contador colocou juro. Mas se eu já depositei, eu não tenho que pagar juro, né? E aí, então, o juiz decidiu. Deu vista para todo mundo, deu vista para o MP, e o juiz decidiu. E o que ele decidiu? Que ele acolheu a impugnação, porque
o credor exequente estava cobrando 1.185, a gente falou que houve excesso de execução, e o contador falou que realmente existia excesso de execução, porque não era 1.185, era 303 que era devido. Né? Então, ele acolheu a nossa impugnação por excesso de execução e depois ele ainda mandou o contador corrigir o cálculo que ele, contador, fez para tirar os juros, porque tinha depósito. Está aqui, ó. Posto isso, considerando que mais consta dos autos, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida por Lucas, em face de José Antônio, a fim de realização da compensação dos valores devidos da diferença entre a importância paga a título de alimentos provisórios e o valor devido a título de pensão definitiva, que retroagiu à data da citação do exequente na ação principal, com os valores pagos em duplicidade nos meses de maio e junho de 2019. Né? E aí, então, ele verificou que houve erro no cálculo do contador, porque ele colocou juro onde não devia, e aí ele mandou encaminhar os autos de novo para o contador para que ele refaça o cálculo, né? Para que ele corrija o cálculo. Então, encaminha os autos para o contador para retificação. Pessoal, ratificação é manter o cálculo. Retificação é corrigir, né? Pensem aí, retífica de motor, vai consertar o motor, né? Não é ratifica motor. Ratificar motor é manter. Não adianta, tá quebrado o motor, você não vai ratificar, né? Que aí vai manter quebrado. É retífica de motor, porque você vai corrigir o motor. Então, retificação é correção. Então, o juiz deu a decisão de retificação aí, mandando o contador corrigir os cálculos. Né? E aí, né, o José Antônio não ficou feliz, recorreu, entrou com embargos de declaração, depois entrou com agravo aqui, foi um monte de recurso, né? Perdeu todos, e aí no final voltou para o contador, né? No final voltou para o contador, e o contador refez os cálculos, tudo isso aqui é recurso, né? Depois vocês dão uma olhadinha aí, tudo isso aqui foi recurso, né? No final, o Zé Antônio perdeu tudo que ele recorreu, e aí voltou para o contador retificou o cálculo dele, viu essa diferença aí, e aí o José Antônio levantou um pouquinho, né? O José Antônio levantou um pouquinho, e a gente levantou o remanescente do depósito aí. Então, José Antônio pegou a parte que era dele, que de fato ele tinha uma parte, né? 303 de fato era dele, né? E a diferença, né? A gente depositou 1.185, 303 foi para o José Antônio, o que sobrou a gente pegou de volta, né? Então, aqui, ó, o Lucas, né, pediu o levantamento, né, do valor remanescente do depósito. E ele levantou o valor remanescente do depósito. Né? Então, isso foi uma impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução. Cobrou 1.185, mas na verdade devia 303, a gente depositou 1.185, o exequente levantou 303 e o remanescente a gente pegou de volta aí. Pessoal, esse processo ele é bastante interessante, né? Porque ele é um segundo cumprimento de sentença, né? E houve toda uma discussão em relação ao valor cobrado, por isso que eu escolhi esse processo para mandar aqui para vocês, né? Porque de fato houve toda uma discussão em relação ao valor cobrado aí, né? Então tem muita coisa para analisar de cálculo, de juros, de incidência de juros aí. Então dá para perder algumas horinhas analisando esse caso aí. Né? E para a gente finalizar, a gente tem que fazer sim uma petição. Né? Para a gente finalizar, a gente tem que fazer sim uma petição. Mas, né, como a gente tem 2 aulas, né, não dá para a gente parar e escrever a petição. Como eu mandei o processo, eu também já mandei a petição pronta para vocês, né? Então a gente já tem aí, né, a impugnação ao cumprimento de sentença como modelo pronto, né? A gente já tem aí, né, a impugnação ao cumprimento de sentença como modelo pronto, né? Então se vocês pegarem aí o arquivo do Word, né? Se vocês pegarem aí o arquivo do Word que eu mandei, que é esse que eu estou compartilhando a tela, a impugnação ao cumprimento de sentença já está feito.
né? Olha só, ele é endereçado para o próprio juiz da causa, ele é feito pelo executado contra o exequente, não precisa qualificar ninguém, porque é uma petição intermediária. Ele é feito com base no artigo 525 e ele é chamado de impugnação, e você só pode alegar as matérias do 525, parágrafo 1º. Ele é uma petição simples, né? Não tem divisão interna. Ele é uma petição bastante simples aí, né? E a gente requer que seja recebida a impugnação, e como a impugnação ela tem fundamentação vinculada, a gente só pode pedir o que de fato está relacionada com aquela fundamentação que a gente adotou, né, com o inciso do parágrafo 1º do 525 que a gente adotou. Nesse caso, foi excesso de execução, então a gente requer que ou seja extinto o processo executivo, ou seja reduzido o valor da condenação, né? Então, a gente requer seja julgado procedente a impugnação para ou extinguir a execução ou reduzir o valor cobrado a título de execução. Pessoal, eu procurei uma questãozinha da OAB, né? Em que teria caído impugnação, mas eu não encontrei, né? Eu vou procurar mais afinco hoje à tarde, ver se eu acho aí alguma questãozinha da OAB, né, que caiu impugnação. Eu não encontrei. Então, eu acho que isso nunca caiu na prova da OAB. Se eu encontrar a questãozinha da OAB que caiu impugnação, eu mando para vocês, né? E aí a gente tem uma ideia de como que caiu na OAB isso aqui. Se eu não encontrar, provavelmente porque não caiu mesmo, né? E eu acho que não caiu porque eu não encontrei. E aí eu também não tenho o que mandar. E aí a peça, né, mais ou menos essa aqui que eu já mandei para vocês aí, né? Então, se puderem dar uma olhadinha, né? Eu vou ver se eu localizo alguma outra peça de impugnação aqui, né? Eu mando para vocês também, para vocês terem peças aí para entregarem à professora Letícia. Seria interessante se a gente pudesse, né? Se a gente tivesse tempo, na verdade, para fazer a peça na íntegra, mas não tem esse tempo, então mandei a peça pronta e vou procurar aqui peça da OAB e vou procurar outras impugnações que eu fiz, eu mando para vocês também, aí vocês vão ter essas coletâneas de peça, né, para poder entregar aí para a professora Letícia. Pessoal, alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação aí? Fiquem tranquilos, fiquem à vontade aí. Professor, para mim está tranquilo. Eu achei bacana essa parte introdutória aí do que é gênero e espécie, eu não tinha essa dimensão, sabe? E que bom. achei bem bacana. E o caso também, né? É uma coisa o caso meio surpreendente, né? Interessante, né? Você inverte a de pedir de situação. volta, né? É, O caso é muito interessante. bacana. Então tá. Pessoal, eu vou procurar agora se eu acho alguma questãozinha da OAB sobre impugnação, mas eu acho que não tem. Eu acho realmente que nunca caiu. E vou pegar outras impugnações que eu fiz e aí eu mando no grupo para vocês terem essas coletâneas de peça e aí poder entregar tudo para a professora Letícia, então. Né? Caminho tudo aí para vocês. Né? Se não, então, aí a gente encerra por hoje aí, né? Essa aula foi gravada, né? Espero que sim, mas eu acho que essa aula foi gravada e quando eu conseguir ter acesso ao arquivo aqui, eu vou postar no YouTube, né? E mando o link para vocês também. Aí quem quiser rever ou quem quiser assistir, da turma quiser assistir, vai ficar tudo disponibilizado também, né? Leva um tempinho, né, para o Google processar esses vídeos, né, que são vídeos longos, né? Mas assim que eu tiver acesso a esses vídeos, logo mais aí eu encaminho todos eu posto no YouTube e mando o link para vocês. Né? Combinado, então. Então tá bom. Pessoal, brigadão aí, bom revê-los. Oi? Oi, Alex. Não consegui. Não, falei obrigado, professor, pela aula. Professor? Oi? Eu falei obrigado pela aula. Oh, imagina, à disposição aí. Pessoal, então, valeu, brigadão aí, Alex, né? Obrigado pela presença.
né? Bom final de semana a todos. Kit, José Eduardo, Geis. Obrigado pela aula, professor. Eu que agradeço. Tenha um bom dia, uma boa tarde. E toda vez que o senhor falava José Eduardo, me dava até quase passava até mal aqui já. Falando que o José Eduardo virou devedor, né? Tá devendo, tem filho aí no pedaço, hein, Zé? A gente não sabe se é em Jales, se é em Santa Fé, se é em Costa Rica, né? Mas tá aí, né, José Eduardo? Então tá bom, gente. Bom final de semana a todos, né? Aproveitem aí para descansar, mas se puderem dar uma estudadinha também, que é sempre bom. Grande abraço aí. Até mais, gente. Até. Professor, valeu. Valeu. Obrigadão.